Sabe aquela situação de dirigir em uma estrada logo depois que a chuva para? É algo super comum, né? Mas é muito fácil subestimar o perigo. Hoje, a gente vai mergulhar numa história real que mostra exatamente isso. Como o excesso de confiança ao volante pode levar a consequências bem sérias. E tudo começa com essa frase. Ela é o ponto central de tudo que vamos conversar. Aquela sensação de que, não, tá tudo sob controle. Principalmente quando não está. Vamos entender isso melhor. Então, a nossa jornada de hoje vai ter 5 paradas. Primeiro, a aposta arriscada do João. Depois, o momento exato do perigo. Aí a gente vai entender o que é a tal da aquaplanagem, falar das regras de segurança e, por fim, fechar com a grande lição que o motorista aprendeu. Vamos lá, então. Conheçam o João, um caminhoneiro experiente, daqueles que se sentem em casa na estrada. Ele estava totalmente no comando, ou pelo menos achava que estava. Mas a pressão para cumprir um prazo fez ele tomar uma decisão bem arriscada. O cenário engana, e muito. Imagina só, a chuva acabou de passar, o sol está até aparecendo de novo. Essa cena passa uma falsa sensação de segurança, como se o perigo tivesse ido embora junto com a tempestade. Mas aquele asfalto brilhando era uma armadilha. E aqui está o momento da virada. O João olhou para o relógio, pensou, a chuva já passou, preciso correr para chegar na hora, e tomou a decisão. Ele saiu dos 55 km por hora, que é o limite de segurança para a pista molhada, e pisou fundo para chegar a 75. Basicamente, ele trocou a segurança pela pressa. Agora a gente vai para a segunda parte, para ver o resultado dessa decisão. É aqui que a ilusão de controle do João simplesmente some, num piscar de olhos. E foi tudo rápido demais. Uma curvinha suave, daquelas que o João já deve ter feito centenas, talvez milhares de vezes, só que dessa vez tinha uma poça d'água acumulada ali na pista. Um perigo invisível, só esperando o momento certo para atacar. Essa frase descreve o terror do momento perfeitamente. Ele até murmurou para si mesmo: "Eita, o caminhão tá derrapando." De repente, aquela conexão com o veículo, a sensação de controle, tudo sumiu. O volante ficou leve, bobo na mão dele. Isso nos leva a uma pergunta essencial. O que de fato acontece com o veículo nesse momento de pânico? O que faz um caminhão pesado, de repente, parecer que está flutuando sobre o asfalto? Para responder isso, vamos dar uma pequena pausa na história e entender o fenômeno que estava em ação. Vamos falar da famosa e muito temida aquaplanagem. A definição parece técnica, mas a ideia é simples. É quando tem tanta água na pista que o pneu não consegue mais tocar o asfalto. Uma camada de água se forma entre os dois. O veículo não está mais rodando, ele está literalmente navegando. É uma situação de arrepiar os cabelos. E as consequências são imediatas. Se não tem atrito com o chão, não dá para dirigir, não dá para frear e não dá para acelerar. O veículo fica totalmente à mercê da inércia e o motorista vira um mero passageiro, torcendo pelo melhor. Ok, agora que a gente já entendeu o tamanho do problema, vamos ver como a história do João nos ensina sobre as soluções. Quais são as regras de ouro para sobreviver a uma situação dessas e, mais importante ainda, para evitar que ela aconteça? Para um milagre, no meio de susto, o João manteve a calma e fez exatamente o que o manual manda. Ele seguiu 3 passos vitais. Primeiro, tirou o pé do acelerador suavemente. Segundo, segurou o volante com firmeza para manter o caminhão reto. E terceiro, o mais importante, ele não pisou no freio com tudo, o que poderia ter feito o caminhão rodar na pista. E isso nos leva à regra mais importante de todas. Guardem bem este número: 55 km por hora. Em pista molhada, isso não é uma sugestão. É a velocidade que pode separar uma viagem tranquila de um acidente bem feio. E por que esse número mágico? É pura física. Abaixo de 55 por hora, os sulcos do pneu dão conta de escoar a água e manter o contato com o asfalto. Se você anda mais rápido que isso, o pneu não consegue expulsar água a tempo, e aí o risco de flutuar aumenta absurdamente. A prevenção também acontece antes mesmo de dar a partida. Aquela checagem rápida nos pneus, freios, faróis, limpadores de para-brisa é essencial. Como diz o ditado, né? Prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. E é bom deixar claro que essas regras não são só conselhos. Em muitos ambientes profissionais, ignorar os procedimentos de segurança, especialmente o limite de velocidade em pista molhada, pode gerar consequências bem sérias, comprometendo a segurança de todo mundo na via. Chegamos na nossa última parte, vamos voltar para o João.
depois daquele susto gigantesco, como essa experiência transformou ele? Assim que ele finalmente sentiu os pneus grudarem no asfalto de novo, a primeira coisa que o João fez foi parar no acostamento. E a imagem do coração dele batendo como uma bateria de escola de samba é poderosa, né? É o alívio misturado com o choque, a adrenalina de quem acabou de encarar um perigo de morte. Ali, parado, olhando pelo retrovisor para a curva que quase custou tudo, ele chegou à grande conclusão: nenhuma pressa vale este risco. E essa é a lição que fica. E a reflexão que a gente leva é: que outras pistas molhadas a gente subestima no nosso dia a dia, sempre acreditando naquela perigosa ilusão de controle?